Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pequena história que tem uma mensagem muito poderosa sobre a ligação entre acreditar e agir. É a história de um missionário chamado Hudson Taylor. Vamos tentar imaginar a cena. Meados do século XIX. Um veleiro lá em alto mar, totalmente dependente da natureza, só que a natureza está em silêncio. Completamente parada, não tem uma brisa, nadinha. O oceano, liso que nem um espelho, reflete um céu sem movimento. E o único som é o rangido da madeira do navio. Dá pra imaginar? A cada hora que passa, a esperança vai indo embora. E é bem nesse cenário, com tudo carado, que a gente encontra o nosso personagem, Hudson Taylor, um homem com uma missão gigante: levar o cristianismo para o interior da China, lugares onde pouquíssimos ocidentais se atreviam a ir. A organização dele, a missão para o interior da China, precisava de viagens como essa. Só que agora, o navio dele encontrou um obstáculo que parecia impossível de superar: a falta total de vento. A coisa ia ficando pior a cada dia que passava. Não era uma paradinha de algumas horas, não. Era um impasse que já se arrastava. A água, os suprimentos, tudo contado. A tripulação, claro, super inquieta. E o capitão, cada vez mais desesperado. A situação era, sem dúvida nenhuma, crítica. E é bem no auge desse desespero todo que o capitão, que era um homem bem cético, resolve fazer algo que ninguém esperava. Ele vai procurar a única pessoa a bordo que, quem sabe, tivesse uma linha direta com uma força maior. O pedido dele é bem direto, quase uma súplica, sabe? Todas as outras opções já tinham acabado, a tecnologia da época, a paciência da tripulação, tudo no limite. O capitão não recorre à oração por ter fé, mas por pura falta de alternativa. Ele pede para Taylor intervir. E é aqui que a história tem uma virada bem surpreendente. Taylor não responde com um simples claro ou sim. Ele vê ali uma oportunidade, não só de orar, mas de ensinar na prática o que significa ter fé. Então ele impõe uma condição. Pensem só na audácia dessa resposta. Içar as velas numa calmaria total? Do ponto de vista de um marinheiro, era uma ação que não fazia o menor sentido. Era quase ridícula. Era um ato que desafiava a lógica e a experiência de qualquer um ali a bordo. A reação do capitão é exatamente o que a gente esperaria. É a voz da razão, da prudência. Por que fazer algo que parece totalmente inútil e que vai me fazer parecer um tolo na frente da minha tripulação? Ele está preso naquilo que ele consegue ver. Ou, nesse caso, no que ele não consegue ver: o vento. Mas a resposta de Taylor, essa é o coração da história. Ele conecta o ato de pedir com a necessidade de se preparar para receber. Para ele, orar não era só jogar uma lista de desejos para o universo. Era um diálogo que pedia uma ação junto. Uma demonstração de que se espera de verdade uma resposta. O impasse está criado. De um lado, o ceticismo prático do capitão. Do outro, a fé prática de Taylor. Alguém precisava tomar uma decisão. A fé ia ficar só na ideia ou ia se transformar numa ação que todo mundo pudesse ver? Bom, vencido pelo desespero, ou talvez tocado pela convicção do Taylor, o capitão acaba cedendo. Ele dá a ordem. Imagina só a cena. Os marinheiros experientes, sem acreditar no que estavam fazendo, içando aquelas velas enormes que ficam ali, penduradas, inertes, debaixo de um céu sem nuvens. Só depois, com as velas prontas para pegar um vento que não existia, é que Taylor começa a orar. E a história conta que a resposta não demorou muito para vir, não. Quase que imediatamente, uma brisa bem suave começou a soprar, agitando a superfície da água. O vento encheu as velas, que já estavam ali preparadas, e o navio, finalmente, começou a se mover. Então, o que a gente pode tirar de mais importante dessa história? A narrativa é muito mais do que um evento milagroso. Ela mostra uma verdade bem profunda sobre como fé e ação andam juntas. Olha, essa imagem explica essa relação perfeitamente. A oração foi o pedido, foi expressar a crença de que algo podia acontecer. Mas içar as velas? Isso foi a ação, a demonstração dessa crença. Foi o ato de se preparar para a resposta antes mesmo de conseguir vê-la. A fonte resume isso tudo num conceito central: andar por fé. Não é só acreditar em algo na cabeça, mas viver e agir como se aquilo em que se acredita fosse verdade, mesmo antes de ter qualquer prova. O ponto crucial, então, é este: só orar não é o suficiente. A grande lição da história de Hudson Taylor é que a fé de verdade se mostra em duas partes:
a confiança para pedir e a coragem para agir. A oração, sem a vela içada, estaria incompleta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Independentemente da crença de cada um, a história nos desafia a pensar: em que áreas da nossa vida a gente está só pedindo por vento, mas sem nunca ter a coragem de içar as velas? Onde é que a nossa ação precisa encontrar a nossa esperança?